Minha mãe não sussurrou. Ela disse alto, para toda a sala ouvir. Queria que você nunca tivesse nascido. O mundo parou. Conversas se calaram. Copos ficaram no ar. Até a música pareceu engasgar. Eu apenas fiquei lá, sentindo todos os olhares sobre mim, esperando que eu desmoronasse como sempre assumiam. Mas algo cresceu dentro de mim. Algo que ficou em silêncio por anos. Levantei a cabeça, pronta para responder de um jeito que ninguém esperava. Porque o momento em que ela tentou me apagar foi o momento em que descobri uma verdade que ela nunca quis que eu soubesse. Cresci em uma casa de 2 andares numa rua tranquila em Rochester. Um lugar que as pessoas chamam de estável, pacífico, previsível. Talvez fosse, para todos, menos para mim. Desde cedo, havia uma ordem não dita em casa, uma força gravitacional em torno da qual tudo girava. E não era eu. Era minha irmã mais nova, Ashley. Adorada, a menina cujo nome iluminava o rosto da minha mãe mais rápido que o sol batendo na janela. Se Ashley espirrava, mamãe corria com lenços como se fosse um tesouro nacional. Se ela trazia uma fita de qualquer tipo, meu pai anunciava no jantar como se fosse uma grande notícia. E quando eu conquistava algo de verdade, algo merecido, a reação era sempre a mesma, educada, rápida, um leve tapinha nas costas antes do holofote voltar para onde deveria estar. Lembro do ano em que ganhei o primeiro lugar na competição regional de matemática. Eu tinha 14 anos. Levei o certificado para casa como se fosse o objeto mais frágil do mundo. Mamãe nem olhou do cesto de roupa quando coloquei à sua frente. Que bom, murmurou. E logo em seguida falou sobre Ashley, voluntariando no hospital. Não é maravilhoso? Ela está fazendo diferença de verdade. Diferença de verdade. Essas 2 palavras se tornaram a régua de tudo. Salvar vidas, cuidar de pessoas, ter um propósito. Nada do que eu fazia, mesmo mantendo nossa vida funcionando, parecia suficiente. Mas eu continuei. Trabalhei em um café nas manhãs da escola, correndo de aulas para o trabalho, depois para casa, estudando até os olhos arderem. Na faculdade, fiz 3 trabalhos: tutor, limpeza, reposição de mercadorias, porque as contas não se pagavam sozinhas. Meus pais nunca perguntavam como eu conseguia. Perguntavam apenas quando o pagamento vencia. Algumas noites, ao limpar mesas no café, eu imaginava como seria ser vista. Não celebrada. Apenas vista. Aprendi a viver com o silêncio. Aprendi a sobreviver nele. Anos depois, fui aceita em Stanford para meu MBA. Minha orientadora chorou mais que minha mãe. Mamãe apenas acenou, murmurando algo sobre as rotações de Ashley no pronto-socorro, como se minha conquista fosse uma nota de rodapé na saga de excelência da minha irmã. Ainda assim, uma pequena parte de mim acreditava que algo mudaria. Que talvez, finalmente, o sucesso pudesse equilibrar a balança. Por um momento, depois da formatura, me permiti ter esperança. Escolhi Seattle porque parecia um recomeço. Uma cidade de ambição, iluminada por arranha-céus de vidro e chuva determinada. Pensei que voltar para casa com um MBA de Stanford e uma proposta de consultoria faria meus pais se orgulharem. Que talvez finalmente me vissem pelo que me tornei. Não sabia que o jantar no Del Mônaco mostraria o quão errado eu estava. A semana após a formatura foi um borrão de parabéns de quem realmente viu meu esforço. Professores que me orientaram, colegas que passaram noites acordados ao meu lado, funcionários que sabiam quantos prazos carreguei sozinha. Pela primeira vez, permiti acreditar que meus pais poderiam me encontrar no meio do caminho. Que aparecessem não por obrigação, mas por orgulho. Reservei a sala privada no Del Mônaco, um lugar que eu só passava na frente a caminho de refeições mais baratas. Linhos impecáveis, luz dourada suave, taças que brilhavam como se nunca tivessem conhecido uma digital. Cobri tudo, comida, vinho, depósito da sala. Não era extravagância. Era minha tentativa de construir uma ponte que ainda acreditava poder existir. Meus colegas chegaram primeiro, calorosos e animados. Pessoas que perguntam sobre seus sonhos como se torcessem por você. Meu gerente apertou minha mão e sussurrou: "Esta noite é sua. Aproveite." Por um instante, esqueci o peso no peito. Então, meus pais entraram.
Os saltos da minha mãe ecoaram como se ela fosse dona do lugar. A expressão do meu pai carregava aquela mistura familiar de indiferença educada e distância calculada. Vieram de mãos vazias. Sem flores, sem cartão, nem um simples parabéns. Se sentiam orgulho, esconderam com a precisão de cirurgiões. Ainda assim, cumprimentei-os com o sorriso que pratiquei por anos. Educado. Controlado. Esperançoso. Começaram as apresentações, meu gerente, meus professores, colegas que realmente gostavam de mim. Elogios surgiam em ondas fáceis. Você deve estar extremamente orgulhosa da Clary, disse um professor. Um MBA de Stanford não é algo que se conquista por acaso. O sorriso da minha mãe afilou. Estamos orgulhosos das duas filhas, respondeu, leve. Mas Ashley, ela salva vidas no pronto-socorro. Isso é impacto de verdade. A voz doce parecia veneno na minha pele. Outro colega tentou me trazer de volta à conversa. Clary carregou todo o nosso time de estagiários no último trimestre. Não sei como ela consegue. Meu pai riu. Riu de verdade. Ela é inteligente, sim, mas o que Ashley faz, isso é trabalho que importa. A conversa morreu. Garfos pairaram no ar. Até meus colegas, que mal conheciam a dinâmica, sentiram a temperatura cair. Forcei-me a respirar no constrangimento, sorrindo até as bochechas doerem. Mas por dentro, algo rachava. Não só pelo que disseram, mas por perceber o quão ensaiado parecia, como se esperassem a hora de redirecionar os holofotes. Minha gerente se levantou para fazer o brinde. Suave. Atenciosa. O tipo de elogio que eu nunca imaginei ouvir sobre mim. Meu peito apertou quando ela disse. Clary é uma das jovens consultoras mais capazes com quem já trabalhei. Ela nasceu para grandes coisas. O aplauso me envolveu. Eu me virei para os meus pais. Só queria um olhar. Um brilho. Um sinal de orgulho. Em vez disso, meu pai recostou na cadeira e murmurou. Comparado a uma médica. Não chega perto. Algo dentro de mim cedeu. Como um chão que finalmente desaba depois de anos de peso. E então, num sopro fácil, minha mãe lançou a frase que rasgaria meu mundo. Às vezes eu me pergunto por que a Clary leva tudo tão a sério. A Ashley nunca causa esse drama. Senti o chão inclinar. Eu ainda não sabia, mas estava a segundos de ouvir as palavras que desmanchariam tudo que eu pensava que éramos. Quando veio, não foi um grito. Foi suave. Quase casual. Como quem comenta o clima. Queria que você nunca tivesse nascido. Por um segundo, não entendi. A sala ficou brilhante demais. Silenciosa demais. Imóvel. Depois, o sentido chegou. Frio. Afiado. Minha mãe não estava irritada. Não estava cansada. Não estava exagerando. Ela quis dizer. Com a mesma facilidade com que pede um café. Um garfo caiu no fim da mesa. Alguém engasgou de surpresa. Minha garganta fechou, mas nada saiu. Todos me olhavam. Esperando para ver o que a sensata, a calada, a que sempre engole tudo, faria. Mas eu não chorei. Simplesmente empurrei minha cadeira para trás. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Com licença. Foi tudo que consegui dizer. Minha voz nem parecia minha. Não olhei para minha mãe. Nem para meu pai. Nem para minha gerente, que chegou a meio levantar da cadeira querendo me seguir. Eu só caminhei. Meus saltos batendo no chão duro, irregulares, afiados. Quando saí, a noite de Seattle me envolveu como uma cortina. Ar frio. Respiração trêmula. A chuva começava a cair. Não forte. Só o bastante para transformar as luzes da cidade em riscos dourados e azuis. Fiquei ali, parada na calçada. O som distante dos carros enchendo meus ouvidos. E, pela primeira vez na vida, me senti solta. Não livre. Ainda não. Apenas partida. Eu não chorei. Achei que choraria, mas nada veio. Nada.
Só um vazio profundo. Um cansaço que vinha de anos. Talvez décadas. As lembranças passaram como lâminas. Os aniversários esquecidos. Os parabéns murmurados sobre uma cesta de roupa. As contas que eu pagava em silêncio. De repente, tudo parecia insuportavelmente pesado. Quando cheguei ao meu apartamento em Bellevue, meu blazer estava úmido. Minhas mãos tremiam. Chutei os saltos para longe. Sentei no chão escuro. Fiquei olhando a luz piscando do roteador, como se ela pudesse me dizer o que fazer. O celular vibrou. 11 chamadas perdidas dos meus pais. E uma mensagem. Você nos envergonhou. Espero que esteja orgulhosa. Orgulhosa? A palavra torceu meu peito. Orgulho era algo que eles nunca sentiram por mim. Mas sempre exigiram de mim por eles. Algo dentro de mim cedeu. Não com um estalo. Mas com um movimento quieto e constante. Abri meu aplicativo bancário. 3 transferências automáticas aguardavam. Contas dos meus pais, mensalidade da Ashley, o restante da hipoteca da família. Por um segundo, meu dedo pairou sobre a tela. A antiga versão de mim, aquela que vivia por obrigação, tentou respirar. Então toquei em cancelar. 1, 2, 3. Cada confirmação clicou como um cadeado girando. O silêncio no meu apartamento mudou. Não estava vazio. Estava em paz. No dia seguinte, Michael apareceu com comida para a viagem e uma garrafa de vinho. Ele fingia não se importar, mas se importava. Só conferindo se você ainda está viva, brincou, passando sobre a pilha de livros perto da minha porta. Sentei no chão de novo, desta vez com ele ao lado. O vapor da comida subia como uma âncora me puxando de volta para meu corpo. Apenas disse, devagar. Acabou. Ele não interrompeu. Não pediu para eu repensar. Apenas acenou, com olhos suaves. Sobre a hora de você se salvar, finalmente. Algo se estabilizou dentro de mim. Pela primeira vez, eu não me afogava. Eu estava emergindo. 3 semanas se passaram sem uma palavra dos meus pais. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que eles sempre exigiram de mim, mas agora refletido neles, afiado o suficiente para cortar. E estranhamente, eu não sentia falta deles. Não da forma que uma filha deveria. Sentia falta da ideia deles. Da versão que eu tentava criar para não me sentir sozinha. Abandonar essa ilusão foi doloroso, mas também libertador. O trabalho virou meu refúgio. O projeto de reestruturação que me deram devorava dias inteiros, mas eu não me importava. Pela primeira vez, eu não me esvaziava só para ser ignorada. As pessoas ouviam quando eu falava. Os clientes respeitavam meu julgamento. Meu gerente me confiava responsabilidades porque confiava em mim. Quando uma revista local pediu para mostrar o projeto, eu disse sim. Não mencionei minha família. Não precisava. A jornalista queria mostrar resiliência. Como você cresce quando o chão sob seus pés continua a mudar. Quando a matéria foi publicada, minha caixa de entrada se encheu de mensagens de estranhos. Pessoas que sobreviveram a pais que só amavam a versão deles que permanecia pequena. As palavras deles eram migalhas em um caminho que eu nem sabia que estava seguindo. Mas o silêncio nunca é permanente. Não em famílias como a minha. Em uma terça-feira à tarde, cheguei em casa depois de um dia de 12 horas. Exausta. Ainda de salto. Blazer caindo do ombro. Vi 2 silhuetas pelo vidro fosco da porta do apartamento. Por um instante, pensei que fosse entrega. Então ouvi a voz da minha mãe. Clary, abre a porta. Sabemos que você está aí. Meu estômago afundou. Não me movi. Não por medo. Mas porque não lhes devia urgência. Quando finalmente abri, eles entraram sem esperar convite. Como se minha casa fosse só mais uma coisa que eu mantinha para eles. Meu pai foi direto para o sofá. Minha mãe andou de um lado para o outro, depois me encarou com raiva contida e quebradiça.
Precisamos conversar, disse. Sobre a Ashley? Claro que era sobre a Ashley. Sempre foi. Meu pai cruzou as mãos, rígido. O estágio dela terminou inesperadamente. Houve cortes. O saldo da mensalidade está atrasado, e se não for pago, ela será obrigada a se afastar do programa. Eu não sentei. Não pisquei. Minha mãe explodiu. Precisamos da sua ajuda. A audácia deles caiu como um tapa. Não vieram pedir desculpas. Não vieram perguntar como eu estava. Não vieram perguntar por que saí daquele restaurante. Não vieram tentar entender o que fizeram para quebrar algo grande o suficiente para engolir toda a nossa relação. Vieram porque queriam que eu consertasse a vida da filha favorita deles de novo. Quando não respondi imediatamente, a voz da minha mãe endureceu. Clary, não seja mesquinha. Ashley é sua irmã. Eu ri, curto, amargo, nada divertido. Paguei a mensalidade dela por anos. Cobre suas contas, a hipoteca. Trabalhei até me esgotar para esta família não se desfazer. E você ficou naquele restaurante dizendo que queria que eu nunca tivesse nascido. Meu pai se endireitou. Ficamos com raiva. Você fez cena. Não, eu disse, me aproximando. Você fez a cena. Eu só saí dela. O ar ficou rarefeito. Senti algo dentro de mim se firmar. Clary, você é nossa filha, disse minha mãe, elevando a voz. Família é família. Exalei um longo suspiro. Você não pode usar essa carta agora. Os olhos dela brilharam. Clary, você está sendo irracional. Você nos deve. Cortei. Não devo nada. O rosto do meu pai endureceu. Nós te criamos. Eu balancei a cabeça. Vocês não me criaram. Me drenarão. As palavras atingiram mais forte do que eu esperava. Talvez porque era a primeira vez que eu as dizia em voz alta. Minha mãe congelou. Meu pai cerrava a mandíbula. Pela primeira vez na vida, eles pareciam pequenos. Dois adultos diante de uma verdade que não podiam controlar. Caminhei até a porta, mas não para sair. Para abri-la. Segurei-a aberta, deixando a luz do corredor entrar no quarto. Se vocês vieram pedir desculpas, disse, baixo, eu ouviria. Eles não disseram nada. Nenhuma palavra. Mas se vieram pedir mais. Olhei nos olhos de cada um, firme, inabalável. Aquela conversa terminou na noite em que me deserdaram. Minha mãe bufou, cruzando os braços. Você está cometendo um erro. Vai se arrepender. Algum dia vai perceber que precisa da família. E ali ocorreu a última mudança. O momento em que tudo dentro de mim se alinhou. Uma clareza tão afiada que parecia respirar pela primeira vez. Fiquei ereta, mais alta do que jamais me senti. E disse as palavras que nunca imaginei ter coragem de falar. Considerem-me como se eu nunca tivesse existido. Vivam suas vidas como se nunca houvesse uma filha chamada Clary. Eles ficaram imóveis. Os lábios do meu pai se entreabriram. O rosto da minha mãe empalideceu. A sala inteira. A tensão. O ar. O espaço entre nós. Tudo congelou como se alguém tivesse apertado pause. Ficaram em silêncio. E pela primeira vez, eu não era quem encolhia dentro do silêncio. Assenti em direção à porta. É hora de vocês irem. Minha mãe hesitou, procurando algum ângulo, algum controle que não tinha mais. Não havia mais nada a tirar, nada a controlar. Ela se virou bruscamente. Meu pai seguiu mais devagar, como um homem se afastando de um fogo que não esperava que se espalhasse. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, o silêncio que encheu o apartamento não estava vazio. Era meu. Nos dias seguintes, esperei que a dor conhecida voltasse. A culpa. O questionamento. O impulso de consertar o que não era meu para consertar. Mas não voltou. No lugar, havia uma estranha quietude dentro de mim. Um silêncio que passei a vida inteira perseguindo, sem saber. O trabalho avançou.
Nosso projeto fechou com resultados muito além do esperado. Quando o cliente renovou o contrato, meu gerente me chamou de lado. Sorriso que eu não via dirigido a mim desde a infância. Você está pronta, disse, me entregando o contrato de liderança pelo qual lutei sem perceber. Dessa vez, não questionei se merecia. O artigo viralizou. Mensagens chegaram de estranhos que cresceram invisíveis, como eu. Pessoas que sussurravam obrigada por eu dizer o que elas não podiam. Ler suas histórias era como estar em uma sala iluminada por rostos que eu nunca conheci, mas entendia. Numa noite, subi à varanda. O Skyline de Seattle pulsava suavemente sob uma camada de neblina. Pensei na garota que passou anos tentando ganhar amor de quem se recusava a dar. Ela se foi. No lugar dela, estava alguém mais firme, mais silenciosa, mas completo. Na última noite daquela longa fase de ruptura, fiquei na varanda com um copo d'água. Deixei o ar frio tocar minha pele. Seattle brilhava abaixo, luzes refletindo na baía, como se o mundo estivesse silenciosamente se reiniciando. Pela primeira vez, não desejava que meus pais ligassem. Não esperava um pedido de desculpas que nunca viria. Não ensaiava o que diria se viessem. Apenas respirava, constante, sem pressa, finalmente livre. Talvez eu nunca tenha sido a filha que eles queriam. Mas me tornei a mulher que eu precisava ser. E se você já carregou o peso de uma família que não podia te ver, saiba, você não está sozinho. Compartilhe sua história. E se quiser mais histórias assim, acompanhe para não perder a próxima.